Aposentadoria por idade urbana 2020. Quem tem direito a se aposentar por idade nesse ano de 2020? Eu já trago para você essa notícia na íntegra, meu amigo e minha amiga. Mas antes de começarmos de fato o vídeo, eu peço, né, como sempre, que você dê uma olhadinha se você já é inscrito aqui no canal para ver se você continua inscrito e se você está com o sininho ativado, né? Se por acaso você não estiver com o sininho, ative o sininho que sempre você vai receber um vídeo do canal. E se é a primeira vez que você chegou até aqui, descobriu o nosso canal, o YouTube lhe sugeriu o nosso conteúdo, olha, vai dizendo aí nos comentários aonde o nosso vídeo chegou, em que cidade do Brasil nós estamos falando com você. Esse vídeo, meus amigos, é de suma importância para você, trabalhador urbano, para você prestar atenção quanto aos seus direitos, né, na hora de você pedir a sua aposentadoria. Olha, gente, o próprio site do INSS, ela designa como aposentadoria de idade, ela diz basicamente isso. É um benefício devido ao cidadão que comprovar o mínimo 180 contribuições, né, que equivale a 15 anos de contribuição, além da idade mínima de 65 anos se homem ou 60 anos ser mulher. Só que essa questão, gente, 60 anos para mulher, isso aqui literalmente deu uma modificada, né? Que após a reforma da Previdência, elevou-se a idade mínima para a mulher se aposentar, né, para 62 anos. Mas existe aquela ponte, né, gente? A transição, como é falado, né? Para até chegar de fato aos 62 anos de idade. Olha, como já frisei, devido à reforma da Previdência, esse benefício sofreu leve alterações. Porque se nós pararmos para refletir sobre a PEC 6, né, projeto de emenda constitucional que depois foi transformado na emenda constitucional 103, né, ela modificou vários itens na questão de aposentadoria no Brasil. E a aposentadoria por idade não foi diferente, né? Principalmente alterou para a mulher. E lembrando, né, meus amigos, que a aposentadoria por tempo de contribuição, literalmente, ela deixou de existir. É óbvio que algumas pessoas que estavam prestes a se aposentar ainda têm direito, né, porque estão dentro daquele período chamado transição. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos focar basicamente na aposentadoria por idade da pessoa que mora na zona urbana. Ó, requisito para a mulher se aposentar, né? É 62 anos de idade e existe a regra de transição quanto à idade, né? Que esse pedágio, como é falado, mas mesmo assim exige 15 anos de contribuição, que na verdade é 180 meses de carência. E qual é a idade necessária para se aposentar em 2020? Agora que chegou no tema do vídeo, né? Para quem estava prestes a se aposentar, existem regras de transição e para o ano de 2020 aplica-se a seguinte regra. A senhora, né? Agora eu vou falar para a senhora que estava prestes a se aposentar. 60 anos de idade mais 6 meses. Vamos, digamos assim, por exemplo, pela antiga regra, se a senhora ia pedir a sua aposentadoria em janeiro, né? A senhora inteirou 15 anos de contribuição ou até mais, mas ia pedir a sua aposentadoria em janeiro, a senhora vai ter que esperar 6 meses. Ao invés de você dar entrada em janeiro, que já passou, né? Vai ter que dar entrada agora no mês de junho, entendeu? Você tem que esperar 6 meses mais para pedir a sua aposentadoria por idade, né? Agora, a questão dos homens ainda não muda, né? O requisito para o homem é 65 anos de idade e o tempo mínimo 15 anos de contribuição. Digamos, gente, que você começou a contribuir com 40 anos, mas chegou nos 65 anos, não teve o tempo mínimo de contribuição, você vai ter que esperar até dar o tempo mínimo de contribuição, né? Agora, gente, eu vou continuar seguindo o texto, porque a reforma da Previdência ela é bastante complexa, mas eu vou tentar explicar nos mínimos detalhes para que você não fique perdido, né? Olha, o tempo de contribuição mínimo para homens subiu para 20 anos, mas fique atento, mas essa regra só se aplica a quem se filiar após a reforma da Previdência, né? Digamos que você começou
a trabalhar em fevereiro desse ano, né? Aí, literalmente, você vai começar a contribuir depois de ser promulgado, que já foi promulgado a PEC 103, né, que é referente à reforma da Previdência. Aí o que, que acontece? Já não é 15 anos para você, homem. É 20 anos o tempo mínimo de contribuição, né? Mas digamos que você começou a contribuir ao INSS com 40 anos de idade. Ah, passou o tempo ali, você trabalhava como informal e de repente, aos 40 anos de idade, você arrumou um emprego de carteira assinada agora em fevereiro. Olha, meus amigos, infelizmente você já está dentro das novas regras e o tempo mínimo para você se aposentar é 20 anos, né? Você vai contar 40 anos, quando você chegar nos 60 anos, você já tem o tempo mínimo exigido para se aposentar, mas só que tem uma outra trava aí, você não tem os 65 anos, ou seja, você vai ter que contribuir mais 5 anos, né? Não é verdade? Aí vai contribuir 25 anos para se aposentar. É bastante complicado. Já o senhor, né, ou o rapaz, aí digamos que ele começou a contribuir em janeiro do ano passado, de 2019, ou seja, o tempo mínimo de contribuição dele é 15 anos. Olha, quem começou a contribuir antes da promulgação do texto da reforma da Previdência, que foi 13/11/2019, o tempo mínimo de contribuição é 15 anos. Agora, quem começou a contribuir ao INSS após essa data, 13/11/2019, aí infelizmente vai ter que trabalhar 5 anos a mais. Isso, gente, é o tempo mínimo de contribuição. Olha, o cálculo para aposentadoria por idade ficou mais nocivo ao trabalhador em relação a antes da reforma da Previdência. Após a reforma da Previdência, serão utilizados todos os salários de contribuição como média e não como antes da reforma, que se utilizava apenas os 80 maiores salários. Agora não, gente. Antes, o INSS, a hora que você ia pedir a sua aposentadoria, o INSS levava em consideração apenas os 80 maiores salários durante a sua vida laborativa, né? Fazia com que o seu benefício ficasse um pouco maior do que vai ser de agora para frente, depois da promulgação da reforma da Previdência, meu amigo. Infelizmente, o INSS vai levar em consideração todos, né? Toda a sua média do salário. E no caso, sem a exclusão dos 20 menores salários de contribuição, a tendência, o salário do aposentado é ficar menor, infelizmente. Com a reforma, após realizar a média com todos os salários, você receberá apenas 60% dessa média e mais 2% por ano que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição para os homens ou 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. Pois bem, você precisa de 40 anos de contribuição se homem ou 35 anos de contribuição se for mulher para receber a aposentadoria integral, ou seja, 100% da média. Basicamente, as pessoas, né, que começarem a contribuir, né, a partir desse ano de 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, literalmente quando ele for se aposentar, né, ele vai ter basicamente 60% da média do que era pago antes. Ou seja, a reforma da Previdência foi extremamente cruel com os trabalhadores brasileiros, penalizou o trabalhador, né? Mas enfim, basicamente a aposentadoria por tempo de idade ficou da seguinte maneira: se você tiver mulher 15 anos de contribuição e já contribuía antes da promulgação, aí, né, gente? Não, lembrando que para mulher é bom que fique claro isso também para não confundir a cabeça do povo. Para a mulher não mudou nada. As que contribuíam para o INSS antes da reforma era 15 anos. Aqui que começar a contribuir após a reforma, digamos, de janeiro de 2020 para cá, também é 15 anos. Só dos homens, né, que mudou. Dos homens, o que mudou de fato foi que antes da reforma da Previdência, né, gente, ele era 15 anos o tempo mínimo, né? 15 anos. Agora não, o seu filho, a sua filha ou você mesmo, o rapaz que está acompanhando o canal, você
começou a contribuir agora, em janeiro, por exemplo, de 2020, você vai ter que trabalhar 20 anos, no caso, para conseguir se aposentar com o tempo mínimo de contribuição. É bastante complexo, né, esse negócio de aposentadoria, mas voltando a ressaltar mais uma vez, para não gerar dúvidas, porque, como já frisei, é muito complexo essa nova estrutura de aposentadoria no Brasil. Digamos que você, né, teria o direito de se aposentar agora, em janeiro de 2020, por idade urbana. Aí você vai ter que esperar mais 6 meses, né? Só isso. Agora já o ano que vem há uma outra regra, daí há mais outra regra, até chegar aos 62 anos, como manda a reforma da Previdência, como manda a emenda constitucional 103, que foi promulgada no dia 13 de novembro de 2019. Eu espero, gente, que vocês tenham entendido, porque é bastante complexo, né? Mas, enfim, a gente vai continuar desvendando os mistérios da aposentadoria no Brasil. Se por acaso você entendeu o nosso conteúdo, se por acaso você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like aqui e se inscreva no canal.